importância de Israel. Porque Israel, junto aos exilados de Capela, foi um dos exilados diferente dos demais. Alguns espíritos vieram e constituíram a civilização egípcia. Outros vieram e constituíram as castas da Índia. Outros vieram para formar os áreas para colonizar a Europa. E outros vieram para pregar, afastando a cultura pagã, a existência do monodeísmo, a presença de um único Deus, o Criador do céu e o Criador da terra. E esta, naturalmente, raça hebraica que aqui veio, onde trouxe vários componentes, e que aqui faz também com que exista na recordação dos nossos espíritos, dos nossos que eu me refiro à humanidade terrestre, daqueles que passaram, com certeza, as tribos hebraicas, para iniciar o seu aprendizado da cultura monoteísta, da cultura de um Deus único, né? E eu queria lembrar que essas tribos de Israel são clãs da ascendência judaica, da ascendência hebraica, que se originaram da família de Jacó, que era um patriarca judeu de grande importância espiritual. E as 12 tribos, só para lembrar, Ruben, Simeão, Judá, Zebulão, Isacar, Asher, Neftal, Efraim, Manassé, Gad, Benjamim e Levi, ligaram-se na Palestina e se situaram naturalmente ao sul da Síria, né? Após a morte de Salomão, as 12 tribos se dividiram, formando 2 reinos, né? O reino de Judá e Benjamim, que eram aqueles leais a Davi, formaram o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, até a invasão babilônica, em 586 a.C. Então, perde-se na história dos tempos esses acontecimentos. E a segunda tribo foi composta das outras 10 tribos. A primeira das duas, a segunda das 10 tribos. E foi para o Reino do Norte, para Samaria, né, que era a capital desse Reino do Norte. Então, é muito importante lembrar esse trajeto dos hebreus, que foi muito importante aos nossos espíritos, porque daí nós lembramos Moisés, descendente de Abraão, um espírito superior, legislador, líder, profeta, e que foi o autor do Torá, o livro judaico da tradição cultural religiosa dos hebreus. E, portanto, ele foi muito importante porque era um levita criado na corte da filha do faraó do Egito. E vocês sabem que Deus o chamou para que ele levasse o povo hebreu, tirando da escravidão que vivia no Egito, à procura da terra prometida, da terra de Canaã. E a terra esta que levou muitos milênios, porque só foi obtida em 1948, especificamente em 1949, quando a ONU lhes deu uma faixa de terra. E por incrível que pareça, essa faixa de terra, mesmo dada e depois conquistada, ainda é constantemente agredida para que esse povo também possa praticamente ter que responder por algo assim como, por exemplo, ele não tem direito a ter uma propriedade. Que karma de toda esta tribo hebraica, que naturalmente teve o seu ciclo, principalmente não no início, quando naturalmente não aceitou o Messias Jesus. Aí está a grande marca kármica do povo hebraico que vinha à procura da sua terra. Porque nesse momento que o Messias surgiu, eles o negaram, fazendo com que o Cristo, portanto, fosse abandonado e, evidentemente, apregoado, crucificado, trazendo com que graves situações viessem a ocorrer como purgação dessa raça, que foi importantíssima na formação cultural, porque ela formou o judaísmo, ela formou o cristianismo e ela formou o islamismo. Eu sempre digo que o Islã e o cristianismo são sedimentos fortes, que naturalmente tanto Jesus, como um extraordinário filho de nosso Pai, como profeta, naturalmente também
que trouxe, através do Islã, Maomé, trouxe os ensinamentos. Em nenhum momento ele deixou de dizer que nós tínhamos que nos amar, que nós tínhamos que tornar-nos irmãos. Em nenhum momento ele preconizou que era necessário matar seus semelhantes. Então, o islamismo e o cristianismo vão ter, nesses momentos decisivos e difíceis da transição planetária, e darem-se a mão para que eles possam vencer as dificuldades do caminho, para que eles possam compreender quão importante é, sem sombra de dúvidas, caminharmos na direção da paz. Mas o que é importante nesse momento? Os sinais vindos do Oriente, os sinais da transição planetária vindos do Oriente. Significa algo muito marcante e vai, naturalmente, determinar sensíveis mudanças nos aspectos, naturalmente, dos relacionamentos entre os povos da Terra, entre as grandes nações. Então, oremos sim, para que nossos irmãos de ambos os lados possam pensar com o coração repleto de amor, compreender que a guerra produz destruição, onde grupos malvados, né, se infiltram, especialmente no islamismo, né, onde temos grupos terroristas como este grupo, né, e evidentemente o Hamas, o Hezbollah, outros que entendem que é necessário matar para alcançar os seus objetivos. E nesses objetivos incluem mulheres, gestantes, velhos, crianças de 9 meses, crianças de poucos anos, sendo mortas impiedosamente. Né? Isto é a pergunta que nós iniciamos fazendo quando vamos debater sobre um tema que houve um silêncio no céu por meia hora. Ora, a civilização terrestre precisa aprender profundamente os ensinamentos que estão surgindo, porque os ensinamentos eles vêm com um propósito, é o propósito de chamar a atenção dos nossos espíritos para a realidade das nossas vidas. E eu posso dizer o seguinte, a você, meu irmão, que está aqui para participar deste encontro desta noite, eu vou lhe fazer uma pergunta muito importante. Você não está sentindo que nos próximos momentos vão surgir coisas novas? Você não está sentindo que a Terra está em trabalho de parto? E vocês vão saber por que se diz que a Terra está em trabalho de parto, porque é uma das colocações do Apocalipse de João. E este é um sinal que querem esses povos que se agitam e se remexem para a luta. Porque combatem entre si, causando destruição e pesadas dívidas de um passado. Porque qual é a recompensa que a morte traz? Pelo contrário, traz um prejuízo à vida eterna. Então, meu irmão, a hora chegou. Nós precisamos alargar os nossos corações, elevar a alma para romper os grilhões que vencem a injustiça, que vencem o ódio, que vencem a discórdia, para escutar a voz que diz com uma propriedade extraordinária: marchai para os novos tempos, marchai em direção ao brilhante raio de luz, ide à terra prometida, armai-vos da virtude, purificai-vos da impureza, e então havereis de encontrar o caminho das flores, onde o suave aroma vos levará ao jardim do Éden. Creia em Jesus, porque Ele é o mestre abençoado, e Ele haverá, com certeza, haverá de te conduzir. Então, nós iniciamos esse início, assim, tá bom. Nós iniciamos esse conteúdo mostrando para os meus irmãos sinais mais do que latentes dos tempos chegados, da origem das nossas vidas, das nossas culturas modificadas, do ensinamento que acabou nos levando, na presença de um único Deus, ao seu Filho pródigo Jesus. Mais belo dia haverá de vir, que haveremos de compreender que as religiões não podem nos dividir,
mas pelo contrário, nos unir pelo coração, alargando os nossos horizontes em direção ao novo mundo que vem, o mundo de regeneração. Então, nós vamos começar a noite de hoje abordando um tema muito importante sobre as 7 trombetas. E o capítulo se inicia abrindo o 7º selo, que se vincula o 7º selo à primeira trombeta. A partir do Apocalipse 16, parágrafo 16, nota-se que os acontecimentos previstos na simbologia das taças atingem todo o planeta. As trombetas representam as advertências pela mediunidade de presciência, destinada aos reis do mundo, aos magnatas e capitães do mundo, no Apocalipse 6, versículo 15, durante a grande tribulação. Ela vem pela advertência da mediunidade, chamar a atenção pela antecipação dos fatos, destinado aos reis do mundo ilusório, aos magnatas cujo conteúdo é o dinheiro e o poder, e aos capitães que acham que comandam tudo pela força. Estas trombetas, se identificam e mostram, naturalmente, os integrantes da besta apocalíptica, da grande Babilônia, que se refere, como vocês já sabem, a 1260 anos, que vem, naturalmente, por aquele ciclo chamado tempos e meio tempo. Tempo, tempos e meio tempo, que é a previsão acerca do juízo final dos tempos, que são de 610 a 1260, levando em consideração, veja bem, que um tempo é 360 anos, 2 tempos é 720, meio tempo é 180. Somando tudo isso, dá 1260. Isto foi escrito simbolicamente no Apocalipse de João, e a mediunidade de presciência consegue, com uma chave hermenêutica do conhecimento, mostrar o que significa aquilo que parecia obscuro e escondido. Exatamente a grande tribulação, o momento principal do imperialismo religioso, da igreja desvirtuada da igreja primitiva de Pedro, que até o 3º século levou a mensagem das catacumbas, as mensagens humildes e simples do Mestre Jesus, para indo pouco a pouco se desvirtuando até o imperador Focas criar em 610 o papado e concluir-se em 1870 com a infalibilidade papal por Pio IX, fechando os 1260 anos, ou seja, o tempo, tempos e meio tempo. Os 3 ais, que são revelados pelas trombetas finais, porque são realmente revelados, isso não se processa de maneira linear. O Apocalipse de João, ele não é linear, não é assim em sequência. Ele tem pontos que você sai da 3ª trombeta e vai para a 4ª, 5ª trombeta, mas que quer dizer outras coisas, porque simbolicamente ela foi escrita de uma maneira interessantíssima. Então, ela, como no ciclo dos selos, pode-se verificar a separação em blocos temáticos. Ela apresenta, em vez de uma coisa atrás da outra, blocos temáticos. Ela tem como grande importância, por exemplo, na 5ª e 6ª trombeta, os momentos mais críticos e dolorosos do domínio da Igreja Romana, que foram o primeiro ais do Apocalipse, são as cruzadas, né? E o segundo ais do Apocalipse, que é a Inquisição. E a 7ª e última trombeta fala de vozes, relâmpagos e trovões, no Apocalipse, parágrafo 11, versículo 19, que é o Espiritismo. O Espiritismo, vocês verão, e é, na verdade, o 3º ais do Apocalipse. As 3 últimas trombetas vão revelar a vinda da doutrina dos Espíritos, que são, naturalmente, o demonstrar das aflições do âmbito religioso desvirtuado. Então, nós vamos mostrando para vocês a importância da mediunidade, e a importância da mediunidade como faculdade de presciência, que é uma mediunidade, naturalmente,
do porte de espíritos superiores, de espíritos de nível elevados, e tem a misericórdia e a possibilidade, através da permissão de Jesus, de anteciparem fatos que ocorrem na vida antecipadamente. Então, as mensagens, elas têm ligação com os livros sagrados, no respeito à condução das mensagens vindas do alto, em direção ao futuro. Muitas regras do Tamid também são registradas. O que é o Tamid? O Tamid, cujo nome em hebraico é Ash Tamid, significa chamar-se de chama eterna. O Tamid é aquela chama eterna que ardia no tabernáculo judeu, no altar do tabernáculo judeu. E era o altar das orações. Então, desde os profetas do Velho Testamento, que Jesus naturalmente discorre com muita propriedade, quando citou na sua Boa Nova, no Evangelho, digamos assim, o novo Evangelho, né? Ele, na sua Boa Nova, disse que atentássemos para registrar e recordar os profetas do Velho Testamento, porque eram patriarcas divinos que aqui vieram também dos tronos divinos, dos anciões dos tronos, para trazer a sua contribuição. Então, o Ashtamid, que é o Tamid, que era o oráculo, o tabernáculo judeu das orações, traz muito importante, porque ali muito das mensagens dos profetas antigos foram ditas. E dizem, inclusive, os instrutores espirituais superiores, que quando Jesus chamou pela mediunidade de presciência João, o conteúdo do 7º selo houve nesse momento, quando ele chamou João para narrar para ele o que haveria de acontecer no momento do mundo de provas e expiações que se iniciava com a sua vinda, o início, o meio e o fim. Ele disse que, ao abrir o 7º selo, houve um silêncio no céu de meia hora. O que significa no livro do Apocalipse, meia hora? Meia hora é uma simbologia do mundo espiritual que se utiliza para comparações e conceitos diferentes dos nossos. É o momento que é mensurado e julgado os desvios romanos. Porque nesse momento que o céu para por meia hora, que é um símbolo, ele para que possa ser mensurado, avaliado os desvios praticados pela religião romana, que se desvirtualizou das mensagens do Cristo. Essa comunidade romana, que será chamado depois, pela sua presença no Apocalipse de João, da prostituta do Apocalipse. Por que essa terminologia dita por João? Porque ela se vendeu por dinheiro e se vendeu por vantagens. Quando terminar o julgamento dos desvios de Roma, a 7ª taça aponta para a vinda dos espíritos superiores, através do espiritismo e sua missão no planeta. É avaliado nesta meia hora que houve um silêncio nos céus, os 1260 anos do movimento da Igreja Romana, do tempo, tempos e metade do tempo, que é 360 mais 720 mais 180, e dá 1260 anos. Nessa lógica, e quem diz é Mateus, no parágrafo 24 do versículo 36, ele fala numa hora simbólica da cronologia terrena. Uma hora simbólica significa, na cronologia da Terra, 1260 anos. Então, quando se fala uma hora, nós nos referimos a 1260 anos do Império Religioso Oficial. E ele fala com muita propriedade, no Apocalipse 17, versículo 12, ao mencionar reinos e nações que pertenciam à grande Babilônia e que receberam a autoridade da besta apocalíptica por uma hora. O que quer dizer isto? As nações, a Espanha, Portugal, a Inglaterra, a Alemanha e todos aqueles países da Europa em especial,
que naturalmente sob o comando da besta apocalíptica, né, que nós sabemos quem é, o imperialismo religioso romano, formaram a Grande Babilônia, que foram aqueles que pegaram as armas, que produziram o saque, as mortes, os estupros, não é? Produziram banhos de sangue, e que depois, mais tarde, continuariam na Inquisição, destruindo, matando, se apoderando, decidindo. Então, uma hora significa 1.260 anos, porque significa simbolicamente o período de julgamento do comportamento da Igreja Oficial. Em 4 de 11 de 1184, em Verona, o Papa Lúcio III, apoiado por Frederico I do Sacro Império Romano Germânico, lança a bula Ad Abolendum, em que os bispos e suas equipes lançam a Inquisição. Portanto, em 1184, ele lança a bula Ad Abolendum, em que bispos e suas equipes lançam a Inquisição, em que arcebispos, bispos, abades, priores e outros clérigos, no quarto concílio de Latreia, determina que os hereges, aqueles que não seguiam o que eles determinassem, perderiam as suas terras, perderiam seus títulos, perderiam as suas famílias, perderiam as suas filhas, e muitos dos quais seriam exilados para lugares distantes para nunca mais voltar. Após a morte de Honório III, o Papa Gregório IX, pela bula Excommunicas, em 1231, institui a pena de morte. A Igreja que recebeu de Jesus o ensino do amor, dizendo que jamais nós teríamos a propriedade de decidir quem vive e quem morre. Pois, entanto, Gregório IX lança a bula Excommunicamunus, em 1231, instituindo a pena de morte. E essa pena de morte causou, em 6 de julho de 1415, o nosso irmão João Hus foi condenado como herege. Ele era padre porque ele falava, na verdade, na existência de Jesus e de Deus. E ele falava que Deus era amor, Deus não poderia favorecer a morte, o crime, a excomungação, e ele então foi queimado na fogueira. Isto significa dizer, Jean Hus foi uma das reencarnações de Allan Kardec, foi uma das reencarnações de João Evangelista. E ele, naturalmente, foi um discípulo amado e sempre foi leal à causa do Cristo. Esse período, portanto, deveria se encerrar no século XIX, apenas da Inquisição, e para muitos seria em 1834, para Kardec, que define com muita propriedade o final da Inquisição, ocorreu apenas no momento do Auto da Fé de Barcelona, quando, em 9 de outubro de 1861, foram queimadas 300 volumes e brochuras sobre a doutrina espírita. Isso está dito na Revista Espírita de novembro de 1861. Tal fase de insanidade espiritual que nós estamos assistindo atualmente, de novo, onde guerras fratricidas, guerras ideológicas, interesses mesquinhos e poderosos escravizam as criaturas humanas, tal como ocorreu nas Cruzadas e na Inquisição, essa insanidade espiritual de perseguir e de ser cruel mostra as páginas sombrias da nossa história. E mostra mais do que tudo isto, mostra a decrepitude espiritual com que a raça ariana determinou a sua vinculação kármica. O silêncio de meia hora nos céus, que é de 1231 a 1861,
1.260 anos dá 630, que é a meia hora, portanto, do silêncio no céu. E a Inquisição, portanto, é a segundo ais do Apocalipse. Porque se você pegar de 1231 a 1861, que é o início propriamente da Inquisição, você terá 630 anos. Meia hora em que o céu silenciou ante a barbárie, ante a insanidade, ante a perseguição, ante a crueldade demonstrada por aqueles originários das raças arianas. E receberam tudo porque a origem de seus exílios era a construção de um novo cenário de amor. E eles fracassam e, naturalmente, determinam as suas gerações futuras a sequência das guerras, dos extermínios. Então, o alto, para tentar, naqueles momentos, trazer a misericórdia divina, encaminhou o auxílio à terra de espíritos extraordinários como Francisco de Assis, que veio em 1181 e desapareceu em 1226. Trouxe Joaquim de Fiore, que veio em 1135 e morreu em 1202, na Calábria, e foi um médium de presciência de grande valor. Trouxe São Luís de Montfort, de 1673 a 1716, e hoje São Luís é um habitante de Júpiter, o planeta mais evoluído do sistema solar. E segundo Joaquim de Fiore, que nós citamos, após passar um tempo em Jerusalém, ele foi dotado de um espírito profético. E disse ele que a evolução espiritual esclareceria a tríade entre Pai, Filho e Espírito Santo. E ele trouxe, portanto, a mensagem do Apocalipse de João, de dizer Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade quer dizer Pai, Filho e o advento do Espiritismo, porque o advento do Espiritismo foi através do Espírito da Verdade, o Espírito santificado. Pai, Filho e Espírito Santo é traduzido em Pai, Filho e o advento da doutrina dos Espíritos. Na parábola dos lavradores maus, em que Mateus registra, no parágrafo 21 do versículo 23, e depois em 46, diz: os investimentos no bem foram sufocados pela Inquisição. Mais de 600 anos, que significa 630 anos, a meia hora em que houve o silêncio nos céus. O sétimo selo revela o conteúdo das trombetas, que são as mensagens. O shofar, que significa, em hebreu, as trombetas, em que as vozes, os trovões, os relâmpagos haveriam de propagar a doutrina espírita. O Consolador prometido por Jesus no Monte das Oliveiras, e que foi muito bem dissecado, com muita propriedade, no livro do Apocalipse. O Tamide, que é um santuário hebraico, que já falamos, é o altar das orações e do sacrifício diário, faz parte do processo de entendimento do processo evolutivo. A doutrina espírita não tem altares, não tem oferendas, ou outros símbolos representados por rituais ou convenções. A mensagem da doutrina dos espíritos, do espiritismo, não estamos falando de espiritualismo, porque espiritismo é, na verdade, o Pentateuco da doutrina espírita. Espiritualismo é o intercâmbio entre seres desencarnados e encarnados. O Cristo simplificou, nas suas mensagens de amor, os recursos da fé. E proporcionou pelo Consolador prometido a razão. Razão e o entendimento lógico. Porque a razão é aquela que pode encarar de frente, em todos os momentos, todos os caminhos da evolução espiritual. A lógica, o bom senso, junto a uma fé que raciocina,
Porque a fé precisa raciocinar. Nós precisamos entender aquilo que é lógico. Se a fé não traz a lógica nem o bom senso, ela não pode ser seguida. Porque a criatura, para seguir no seu processo imortal, na direção dos caminhos da luz, ela precisa de uma fé de raciocínio. Os hebreus, que nós falamos no início, o povo hebreu descendente dos exilados da capela, precisavam manter seus crentes ligados ao Criador, que era o Deus único. E por isso eles, naquele momento confuso, era necessário usar símbolos para eles, altares e até rituais. O templo, local de fé, de adoração, né, seria, na verdade, um momento de vinculação. O sábado, por exemplo, era a união dos holocaustos, da união entre os sacrifícios simbólicos, em que, naturalmente, chamava-se de Kippur. Então, é muito importante que nós analisemos a simbologia daquela época. Porque, por exemplo, um espírito elevado, que nós podemos chamar de anjo, veja o que é a mensagem apocalíptica. Um espírito elevado postou-se diante de Jesus, quer dizer assim, um anjo postou-se diante de Jesus, onde ele denomina o altar, tendo na mão um turíbulo. Um turíbulo quer dizer um incensário de ouro, para transportar as brasas acesas do altar dos holocaustos para o altar dos perfumes. Isso significava, na cultura hebraica, o dia da expiação, para manter a religiosidade do povo judeu. Aquilo que mais tarde, no anunciar das trombetas, haveria de falar no Rosh Hashanah e Yom Kippur Sukkot. Os chifres tão mencionados no Apocalipse, que eram 3, estão diretamente conectados no Apocalipse 5, no parágrafo 5 do versículo 16, para comparar o altar com a pessoa de Jesus. O altar de ouro diante do trono remete o quê? O altar de ouro diante do trono. Jesus ao lado de Deus, esse é o simbolismo. A fumaça do incenso, veja bem, com as orações dos santos, é uma metáfora da aceitação das provas. Porque a metáfora é uma relação de semelhança. Então, a fumaça do incenso e as orações dos santos é uma semelhança da aceitação das provas necessárias para o processo reabilitador do Yom Kippur, que haverá de chegar à colheita final, que é o Sukkot. Então, esses símbolos, na verdade, seriam manifestações mediúnicas que deram origem à doutrina dos espíritos por vozes, por trovões, em que o 7º selo se associa ao Shemitah e ao Kippur cósmico, ou seja, se associa às provas necessárias à redenção. Quando no Apocalipse se fala em terremoto, como Apocalipse 8, parágrafo 8, versículo 5, suscita o quê? O terremoto é um julgamento final, um julgamento elucidado à luz da doutrina espírita que mostra a justiça, que mostra as dívidas, que mostra a recuperação pela transformação moral e ética dos espíritos. Enoque, por exemplo, no seu livro, ele fala também desse julgamento final, e ele fala na cor de fogo indicada pela pedra de jaspe e cornalina, que nós falamos na última live. O livro de Ezequiel fala das brasas espalhadas pela cidade, referindo-se naturalmente o que? Ao juízo final. E no Apocalipse, no parágrafo 8, versículo 2, traz a imagem dos 7 anjos diante de Deus que portavam 7 trombetas. As trombetas, ou chofaró, ecoavam 7 selos. Nessa fase, nós destacamos o quê? A traição dos iniciados aos ensinos superiores. Ou seja, aqueles
iniciando sob o amparo do Mestre Jesus, o negaram, o traíram, e naturalmente a mediunidade de João, em sua extraordinária faculdade, antevendo com clareza o futuro da humanidade, faz com que as trombetas se fizessem presente no mais importante evento de Israel. A revelação de Moisés no Monte Sinai. Ao amanhecer, e isso é narrado na Bíblia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um som muito forte de uma trombeta. Êxodos, parágrafo 19, versículo 16, e parágrafo 20, versículo 18. André Luiz, se referindo às trombetas, associa a trombeta à mediunidade de presciência, de premonição. Humberto de Campos fala nas trombetas as mensagens que vêm do céu. E Emmanuel diz que as trombetas são avisos seguros, que são manifestações vindas e provenientes dos espíritos superiores. Se a trombeta, diz Emmanuel, emitisse um som confuso, quem haveria de se preparar? Trombeta é sinônimo de chofar. Ela anuncia a vinda do Espiritismo para renovar a humanidade, para explicar tudo isso que estava obscuro, para abrir as portas do raciocínio lógico, da razão, da fé que raciocina. E te dizia, naturalmente, porei o direito como regra e a justiça como nível. Porei o direito como regra e a justiça como nível, já dizia Isaías, no parágrafo 28 do versículo 17. Dize aos que rebocam com argamassa. Olha que mensagem. Dize aos que rebocam com argamassa. Basta que haja uma chuva torrencial, que caia uma chuva de pedras, que venha um vento forte e o mundo irá ao chão. Diz Yahvé, o Senhor, os seus alicerces ficarão à vista. Ela cairá, e vós perecereis debaixo dele, e sabereis finalmente quem sou eu. E isso é o impacto do institucionalismo religioso e a sua decrepitude espiritual. Os flagelos destruidores praticados por a raça ariana em suas escolhas humanas selaram o seu destino, porque ela traiu Jesus. Este 1260 anos de desvirtualização dos princípios do Cristo para os interesses da negociação, do poder político, do dinheiro, foi uma traição severa ao Cristo Jesus. E por isso, e se ouvem os espíritos quando falam nos seus prontuários oriundos do mundo espiritual, quando eles nos dizem que é chegado o momento, quando eles nos dizem que esse é um instante fundamental para a transformação, para ouvir as mensagens do Senhor, porque faz muito tempo que a humanidade não ouve mais as mensagens do Senhor. É necessário que a doutrina dos Espíritos, através da mediunidade, traga seus médiuns para ir recebendo as mensagens dos Espíritos superiores e orientados por ele para trazer temas extremamente importantes, possam naturalmente vivificar os ensinos do Cristo Jesus. E aí se diz, e bendito é o homem que se fia em Yahvé, cuja confiança é em Yahvé. É como uma árvore plantada junto d'água, e lança suas raízes para a corrente, e não teme quando chega o calor. Sua folhagem permanece em verde, porque está sempre irrigada. Em ano de seca, não para de produzir frutos, porque está irrigada. Esse que é Yahvé, Deus na raça ardente, nessa autossuficiência divina,
É no livro do Apocalipse as três figuras merecedoras naturalmente da traição. São definidas como entidades do mal, que através das suas arbitrariedades consumaram a decrepitude espiritual. A prostituta que se vendeu por bagatelas ao poder do dinheiro e ao poder político. O dragão, que é o exército do mal, causador da dor e do sofrimento. A grande Babilônia são os impérios que se entregaram seu poder à besta Apocalipse, no Apocalipse 17, parágrafo 13, e no Apocalipse 17. A tríplice aliança que regia o mal. E diz mais, sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários e ignomínios através de Nero a Diocleciano. Tínhamos fome de poder, e quando Constantino abriu as portas da dominação política, convertemos-nos em servos aparentemente fiéis ao Evangelho, mas, na verdade, em criminosos árbitros do mundo da dor. Esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades e os pescadores de Cafarnaum. Afagamos, então, as testas coroadas dos conquistadores e sabíamos não fugiriam à peregrinação do sepulcro. Na fantasia de ingênuos, ficamos ao lado dos príncipes e sequiosos do fastígio mundano. Meus queridos irmãos, dolorosa foi as nossas escolhas do passado e nos deixamos levar pela ilusão do poder e pelo triunfo passageiro de uma política interesseira, injusta e covarde. Se o dragão, que representa o exército do mal, criaturas sintonizadas com as guerras fratricidas, com o extermínio, com a crueldade e com os desvios mundanos, a prostituta é a igreja vendida e desviada dos ensinamentos do Cristo. No livro de João, está muito claro. A grande Babilônia são os países que permitiram que a besta conduzisse seus exércitos para o mal. Compõe as nações e tribos do átrio. O átrio é a Europa, local de onde, naturalmente, os grandes exércitos das grandes nações constituíram a grande Babilônia. A besta é o mal, a criatura que representa o mal embriagado com o sangue dos justos. Veste a púrpura que é o símbolo do domínio, e naturalmente tem ainda o absinto, que é narrado no Apocalipse nas versões bíblicas, como uma estrela ardente, como tocha, Apocalipse 8, versículo 9. E na terceira trombeta é a personificação da chave do abismo. E é dito, Isaías, no parágrafo 14 do versículo 11, projeta na figura da Babilônia, veja Isaías, a expressão judaica, fazer a cama de Sheol, que é o Sheol, sobre o corpo abatido, os vermes formariam um colchão, e os bichos cobririam como um cobertor. Isso, na cama de Sheol, representa e comprova os erros graves e suas consequências da religião que iria te propor o amor, mas que, ao invés disso, propôs as guerras, a destruição, a divisão das criaturas em pensamentos religiosos. Esta mesma guerra dividiria os seres humanos em seguidores de Maomé e seguidores de Jesus, o cristianismo e o islamismo, gerando a grande tribulação,
Foi o período e continua sendo, ainda repercutindo, como o caso das batalhas de Israel neste momento, com o grupo terrorista Hamas ou Hezbollah, que são naturalmente a deturpação do nome de Deus. Os agentes inferiores, a estrela do absinto, que te traz os efeitos negativos. Por que o absinto traz efeitos negativos? Ora, o absinto vem de uma planta chamada Artemisia absinthium. Artemisia absinthium. E tem um gosto amargo e intragável e de sabor muito forte. É o símbolo da aprovação da água amarga. Na cultura antiga, quando a mulher era suspeita de adultério, ela era levada ao sacerdote, que naturalmente fazia ela sorver água, mais terra e tinta. O teste revelaria se ela era culpada. Se ela se recusasse, era considerada julgadora, pecadora. E como tal, julgada como pecadora de adultério. Em alguns lugares também os homens sorviam a taça de absinto. E naturalmente também na Inquisição, no caso de apostasia, que é a renúncia da fé, o absinto era usado também para aqueles que renunciavam à fé, para provar se estavam renunciando ou não. O absinto, no Antigo Testamento, simboliza a punição divina pela apostasia, que é a renúncia da fé. No livro de Jeremias, por exemplo, falsos profetas beberiam água amarga, que é o absinto. Então, absinto é o amargor, que é comparado à água envenenada. Seria dado aos traidores da aliança. O grande traidor, que são vários, o anticristo, que são tantos, não uma criatura só, seria destruída pelo sopro divino. E seria, naturalmente, a segunda vinda de Jesus, e a segunda vinda de Jesus é o advento do Espiritismo, do Pentateuco, desta doutrina maravilhosa. Humberto de Campos assim se refere. O sofrimento é como um absinto maravilhoso. Se a sua taça está hoje cheia de fel inevitável, esse líquido amargo nunca se escoa. Aqueles que lhe deram vêm atrás de seus passos. O mesmo fel os aguarda nos caminhos tortuosos da vida. E no Livro dos Espíritos, quem quiser ler o item 1009, pergunta o que é o castigo. A resposta é o aguilhão que estimula a alma pela amargura e se dobra sobre si mesma a buscar o porto da salvação. Querer o eterno, por uma falta não eterna, é negar-lhe a razão de ser. Livro dos Espíritos, item 1009. A escuridão do sol e da lua e as estrelas, narradas também por João Evangelista, se refere à ofuscação do mal e à glória de Deus. É uma fase de obliteração da iluminação espiritual por ação da besta apocalíptica. É uma alienação entre a criatura e o Criador. Isaías, no parágrafo 13 do versículo 10, e Mateus, no parágrafo 24 do versículo 29. Isso ocorre em nenhum eclipse. É preciso, portanto, que essa alienação espiritual ela não produza o afastamento dos princípios da criação divina, das verdades evangélicas, porque estamos vivendo momentos de gravidade, estamos vivendo um momento cujas ocorrências da transição planetária sejam a seu estágio final. Vejam vocês, meus irmãos, e o que está sendo colocado para apreciação de todos vocês é uma aula de história, mas uma aula de história espiritual, e vem buscar desde as culturas antigas dos exilados de Capela, dos hebreus, para que através da sequência dos velhos profetas, chegar naturalmente ao Cristo Jesus e suas lições da Boa Nova,
e a deturpação de sua igreja na constituição da grande tribulação, que são os desvios do cumprimento dos deveres amorosos que o Cristo nos deixou, e que, infelizmente, foi, quando se narra ocultar o sol e a lua, quer dizer, os valores do mundo hoje, eles são valores em que não se apercebe as luzes, a idolatria, o materialismo, os bens efêmeros, a prepotência, a ausência de caridade, a supremacia da força e da política, não é? Desumana e corrupta, porque vivemos a procura por bens efêmeros, por ilusões, com a chamada prepotência de poderosos, que se esquecem que um dia vão ter que atravessar as fronteiras da morte e não vão levar um milímetro das suas conquistas efêmeras, porque o poder do dinheiro, da titulação não conquistada pela nobreza da alma, não atravessará as fronteiras do túmulo. E eles haverão de perceber dolorosamente, entre lágrimas e dores profundas, mais uma vez, o chamamento do Cristo amado e, mais uma vez, a irresignada desobediência daqueles que ainda insistem em se julgar portadores do mundo. A escuridão das trevas os envolve, e as portas do abismo e das trevas abertas, naturalmente, serão provas marcantes das suas inferioridades espirituais. Só o brilho do Cristo Jesus resgata através do caminho da luz o caminho àqueles que desejam encontrar na plantação divina, na vinha do Senhor, o merecido recurso, porque o julgamento final é através do advento do Espiritismo. João, parágrafo 3, versículo 19. E a terceira trombeta descreve simbolicamente o declínio espiritual e a apostasia da igreja medieval. A terceira trombeta. E a quarta trombeta, a chegada da escuridão no mundo, que se segue à idade das trevas. A luta pela devassidão, pelo esquecimento da boa nova e dos seus valores espirituais, por uma igreja desvirtuada, em que a razão cedeu ao dogma. A racionalidade, o bom senso perdeu-se para expressões dogmáticas, onde se diz que fé é aquilo que a gente aceita sem tentar compreender. E a doutrina dos Espíritos deixa claro: fé é aquela que raciocina, é aquela que tem que seguir na inteligência e nos processos evolutivos à medida que crescemos mais ainda. A lógica, o bom senso, o equilíbrio. E a igreja realmente se afastou do evangelho, porque foi uma igreja que se transformou na não continuidade do evangelho de Jesus, de amor e de caridade. Ela foi protagonista das grandes guerras, das cruzadas, da Inquisição, das guerras entre França e Inglaterra, das guerras fratricidas do Oriente Médio, das guerras atuais, porque tudo isso é um reflexo da grande Babilônia, das nações que se acostumaram a guerrear, que acostumaram a se apoderar dos bens terrenos, e cujos interesses armamentistas é, acima de tudo, interesses econômicos que levam à destruição. Então, quando alguém no céu disse, um abutre rasgou o céu e disse, ai, 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 dos que habitam a terra, por causa do toque das trombetas, dos 3 anjos que estão para tocar. E disse mais, uma ave de rapina, porque onde existem cadáveres, existem aves de rapina, que são urubus, no Apocalipse, parágrafo 8, versículo 13. E isso significa o que estamos passando nesse momento. O momento do juízo, não só
sobre os reflexos da besta apocalíptica, da prostituta da grande Babilônia e do átrio, que haverá de responder por todas as suas ações. Entre os capitães, os ricos e os poderosos membros da grande Babilônia, ainda são membros integrantes e foram autores da besta apocalíptica. São os agentes da grande tribulação. São aqueles que se opuseram a Deus porque aceitaram a guerra, aceitaram as trevas, agiram naturalmente em desobediência ao poder divino e estarão naturalmente marcados no grande juramento final. Então, se no Apocalipse as cruzadas da Inquisição corresponde ao primeiro ais do Apocalipse, o Império Religioso Romano, da cor púrpura e escarlate, representa a besta. E, finalmente, a segunda vinda do Cristo, um Consolador prometido por Jesus no Monte das Oliveiras, traz, através da doutrina espírita, o esclarecimento para nos mostrar a volta das leis divinas. Porque, através do seu Pentateuco, narra no seu primeiro livro a origem, o destino dos nossos espíritos. No seu segundo livro, fala das relações e do controle das faculdades que regulam a manifestação entre dois mundos, o encarnado e o desencarnado. E traz, no seu terceiro livro, o Evangelho de Amor, onde se recapitula as mensagens de Jesus e diz: perdoa o teu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.